Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta noite. Você é bem-vindo mais uma vez neste grupo para estarmos louvando ao Senhor, para estarmos orando, lendo a palavra do Senhor, ouvindo os conselhos do Senhor para o nosso coração. Que o Senhor Deus nos abençoe como igreja dele e que possamos viver para a glória do Senhor Jesus. Deus tem nos sustentado até o presente momento e continuará fazendo isso, eu tenho certeza. Que Ele, através do Espírito Santo, possa nos conduzir e nos abençoar em mais um momento de reunião, de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, nós queremos nesta noite te agradecer, meu Pai, por tua bondade, por tua fidelidade, por tua graça. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que se mostra presente, o Deus que age, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos alimenta e o Deus que traz cura e restauração para a nossa vida. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu. E, ó Pai, e nós temos procurado te obedecer, nós temos procurado andar em Tua presença. Mas, ó Pai, nós temos tantas dificuldades, nós enfrentamos tantas lutas, nós enfrentamos tantas tempestades, nós enfrentamos tantas ondas de esfriamento e nós queremos, ó Deus, pedir a Tua direção e proteção. Nos abençoa, ó Deus, nesse esfriamento espiritual, para que a nossa fé não venha desfalecer, para que possamos continuar firmes na Tua presença, que esta pandemia, que esse momento difícil que estamos vivendo, que ele não seja, ó Deus, capaz de nos esfriar e nos afastar do Senhor. Cuida da Tua igreja, ó Deus, cuida daqueles que não temos acesso, cuida daqueles, ó Deus, que não temos sequer notícia nos últimos dias, que o Senhor possa estar abençoando, cuidando, guardando e amparando. É a minha oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe nessa noite, que você possa em casa estar orando, que você possa orar pela campanha de missões estaduais. No começo do próximo mês nós estaremos começando a nossa campanha, mesmo de forma virtual. Tenho colocado aí no grupo da igreja motivos de oração em uma campanha de 30 dias, que você esteja acompanhando e orando para que possamos assim abençoar o nosso Piauí, o povo piauiense. É um povo que precisa da salvação de Deus e nós temos a responsabilidade de cooperar, colaborar, de orar e abençoar esse povo piauiense, tá bom? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 21, versículos 15 a 17, vamos ler com a irmã Enaide. Leiamos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Ok, que Deus possa nos abençoar e que possamos extrair deste texto os ensinamentos maravilhosos que Ele apresenta, que Ele nos traz. Que o nosso coração seja abençoado e que a nossa vida seja edificada nesta noite com a palavra do Senhor Jesus. Quero pensar com os irmãos, baseado nesse texto, sobre Jesus, o restaurador por excelência. Jesus, o restaurador por excelência.
É maravilhoso perceber o quanto Jesus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Vejamos o quanto Jesus se preocupou e se aproximou de Pedro depois que ele o negou. Por outro lado, precisamos acompanhar as atitudes de Pedro depois do seu pecado. É verdade que temos o Deus que se preocupa em todos os momentos, o Deus que não despreza porque erramos, o Deus que não age com indiferença, o Deus que não faz acepção de pessoas. Acompanhemos os passos de Jesus rumo à restauração de Pedro. Assim como ele não deixou Pedro em uma situação difícil, ele tem prazer de nos conduzir, nos abençoar e nos restaurar também a cada dia. O Senhor Jesus trabalha na vida de Pedro de uma forma extraordinária. Percebemos aqui quais seriam as dificuldades de Pedro se o Senhor não tivesse aparecido e se interessado em trabalhar na vida dele. Eu creio que Pedro ficaria em uma situação de descrédito, porque somos assim, o ser humano é dessa forma. Quando alguém cai em um fracasso, cai em uma situação pecaminosa, logo essa pessoa cai no descrédito das demais pessoas. E essa pessoa é colocada de lado, muitas vezes ela não tem mais oportunidade. E Pedro, inserido ali no apostolado com o Senhor Jesus, um dos discípulos do Senhor Jesus, ele estava ali e depois de ter negado a Jesus, provavelmente muitas pessoas ficariam com dificuldades ao ouvi-lo e não dariam crédito à palavra ou à mensagem de Pedro. Mas o Senhor Jesus aparece nesse momento especial, na terceira aparição dele aos seus discípulos, e ele trabalha esse ponto específico na vida de Pedro. Vamos observar aqui as atitudes de Pedro após o seu pecado. Isso é interessante porque nos faz perceber e aprender quais devem ser as nossas atitudes após os momentos pecaminosos de nossa vida e de nossa caminhada. Qual foi o pecado de Pedro? Você que não acompanhou direito, não percebeu a leitura aí, ou não conhece a história de Pedro, o pecado de Pedro foi ter negado a Jesus por 3 vezes. E isso os evangelhos, o evangelho de Mateus 26, do versículo 69 a 75, mostra isso. O evangelho de Marcos 14, diz, versículos 66 a 72, e o evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 54 a 62, narra exatamente esse momento do que aconteceu e narra também a reação de Pedro após ter percebido que aquilo que Jesus havia falado do que ele iria fazer de fato aconteceu. Os 3 evangelhos registram as lágrimas de Pedro, que eu chamaria aqui de as lágrimas de arrependimento. Depois de Pedro perceber o seu pecado, ele chora, ele arrependido chora por causa do seu pecado. Pedro não permitiu que a sua fé, mesmo depois de ter pecado, de ter errado, ele não permitiu que a sua fé se enfraquecesse. Ele não permitiu que o pecado entristecesse o seu coração, de tal forma que ele viesse a se esfriar. Não se afastou do grupo. Vejam que atitudes interessantes de Pedro, mesmo depois de ter negado a Jesus, de ter pecado. Acompanhe e aplique isso em sua vida. Precisamos aplicar isso em nossa vida. Ele permanece envolvido e próximo de tudo o que estava acontecendo. No Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 3 e 6, o texto diz assim: Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro de Jesus. No domingo da ressurreição, Pedro estava tão envolvido que ele toma a atitude de, com outro discípulo, eles foram ao sepulcro de Jesus. O versículo 6 diz assim: a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho
Quer dizer que Pedro estava tão envolvido que ele, ao chegar ali no túmulo de Jesus, ele entra, ele vai ver o que estava acontecendo. Ele estava interessado na história de Jesus, no próprio Jesus, no desfecho de toda aquela história. Ele estava próximo, estava interessado, ele estava envolvido. Na verdade, Pedro estava disponível para se relacionar, para continuar se relacionando com Jesus, com a história de Jesus, com a palavra de Jesus. É interessante percebermos isso e aplicarmos em nossa vida. Precisamos ter as atitudes corretas depois que pecamos, depois que erramos. Se queremos a restauração do Senhor Jesus, se queremos a restauração de Deus em nossa vida, nós precisamos ter atitudes corretas. Precisamos fazer o que nos aproxima do Senhor, o que nos traz esperança, o que renova as nossas forças. Segunda lição interessante que nós precisamos observar nesse texto, esse ponto é interessante também, Jesus não age com indiferença por causa de nenhum pecado. Jesus não agiu com indiferença para com Pedro. Jesus não agirá com indiferença para contigo quando você pecar, ou se você estiver em pecado. Ele não agirá com indiferença para comigo quando eu pecar, e olha que eu peco também, e peco muito. E Jesus não tem agido com indiferença quando eu o procuro, quando eu me aproximo, quando eu me arrependo, quando eu continuo envolvido com o Senhor, quando eu continuo disponível para deixar o Senhor trabalhar em minha vida. Eu tenho sentido a restauração de Deus, eu tenho sentido o perdão de Deus através de Cristo Jesus em minha vida. Perceba isso em tua vida. Quando Jesus se relaciona com Pedro, nesse texto nós percebemos o interesse dele em restaurá-lo, o interesse de Jesus em restaurar a vida de Pedro. Jesus faz Pedro perceber que para cada pecado há também o perdão. E é interessante que quando é que o Senhor Jesus trabalha isso e faz Pedro perceber isso? Se você lembrar do texto lá onde Pedro nega Jesus, que está aí nos 3 evangelhos registrado, e também você vai perceber isso em João, nós vamos perceber que Jesus está ali dizendo que Pedro negaria 3 vezes. E agora, quando nós lemos esse texto do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15, Jesus 3 vezes pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E quando Pedro declara ali que o amava, que amava verdadeiramente, todas as vezes Jesus designava algo interessante para Pedro. Quando ele no versículo 15, ele pergunta isso, e Pedro declara que o ama, ele diz assim: cuida dos meus cordeiros. Quando no versículo 16, ele pergunta novamente a Pedro, e Pedro afirma novamente que o ama, ele diz assim: pastorei as minhas ovelhas. Quando no versículo 17, novamente, o Senhor Jesus pergunta a Pedro, e Pedro afirma que o ama, ele diz assim: cuida das minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou o Senhor Jesus? 3 vezes, conhecemos o texto. Quantas vezes agora o Senhor Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama? 3 vezes. Há alguma coisa em comum com esses 2 textos? O Senhor Jesus estava querendo falar alguma coisa? Claro que estava. O Senhor Jesus estava aqui falando para Pedro que para cada vez que ele o negou, em momentos diferentes, diante de pessoas diferentes, o Senhor o perdoava. Exatamente por causa dessa declaração que no coração de Pedro, ele continuava convicto, amando o Senhor Jesus e querendo fazer a vontade do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, para cada vez que você pecou, que você pecar, busque o perdão, que há perdão para você. Jesus fez Pedro perceber que há perdão. Jesus leva Pedro a declarar que mesmo ele pecando, que continuava amando a Jesus e que isso era muito importante. Para cada negação, havia uma afirmação de Pedro, que Pedro continuava amando, e para cada afirmação que Pedro fazia,
havia uma palavra de aprovação da parte de Jesus para Pedro, uma palavra de aceitação quando ele dizia, cuida dos meus cordeiros, quando ele dizia, cuida das minhas ovelhas, e quando ele diz, cuida, pastorei as minhas ovelhas. Há uma palavra de aprovação todas as vezes que nós pecamos e corremos para o Senhor e buscamos o perdão, há o perdão. Ele perdoa e nos aprova na caminhada. Ele não perdoa e exclui. Ele não perdoa e vira as costas. Ele não perdoa e abandona. Ele perdoa, traz para perto de si, trabalha, inclui no seu grupo e abençoa. Foi assim que Deus, o Senhor Jesus, fez com Pedro. Esse texto nos mostra tranquilamente essa palavra que podemos afirmar desta forma. Jesus, de forma pública, aprova Pedro na missão apostólica. Não temos dúvida de afirmar isso. Terceiro ponto e último ponto, que nós tiramos baseado nesse texto, Jesus restaura, anima e confirma Pedro no ministério apostólico. Jesus é elevado ao céu, mas deixa Pedro seguro de que tinha sua aprovação. Pedro se sente verdadeiramente cuidado e aprovado por Jesus. Jesus veio para restaurar pessoas como Pedro, eu e você. É necessário que observemos as atitudes de Pedro, bem como seu comportamento após pecar. É bom lembrar que ninguém terá a aprovação ou a restauração do Senhor Jesus, que Pedro teve, se não fizer o que ele fez, se não tomar as atitudes que ele tomou, se não decidir permanecer com Jesus como ele decidiu, se não decidir continuar amando a Jesus como Pedro continua amando. Pedro foi restaurado porque ele permaneceu em Jesus, porque ele buscou restauração em Jesus, porque ele continua andando com Jesus. Jesus está pronto para te restaurar. Creia, busque e deixe o Senhor falar ao teu coração. Pedro teve atitudes que o aproximaram de Deus. O Senhor Jesus olha para Pedro em meio às suas dificuldades e age com amor e não com indiferença. E ele continua olhando para Pedro e dizendo, tanto Pedro quanto qualquer pessoa que continuar se aproximando, buscando, se interessando, envolvido e arrependido, eu continuarei restaurando. Tantas quantas vezes você cair, você pecar, o Senhor está pronto para te restaurar. Creiamos nessa palavra. É uma palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Ao aparecer a terceira vez ali aos seus discípulos, ele faz esse trabalho de restauração na vida de Pedro, de confirmação e de aprovação, dizendo que ele o aprovava na continuação do ministério, apresentando ali Pedro aos demais, dizendo, está aqui um homem que pecou, um homem que errou, mas um homem que continuou buscando, continuou se aproximando, querendo restauração. Busque a restauração no Senhor Jesus, que Ele nos abençoe, que Ele te abençoe. Nós vamos orar com a irmã Lé, que nós conhecemos como Lé, a irmã Alcina. Estejamos orando nesse momento com a irmã. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas de Ti, por mais um dia que o Senhor nos concedeste, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que está ao nosso lado, cuidando de nós todos os instantes da nossa vida. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te pedimos, nosso Deus, nesta hora, pela Tua igreja, Senhor, que está reunida nos seus lares, e que cada servo Teu, Senhor, esteja buscando a Tua presença nas suas vidas e fazendo somente aquilo que é do Teu agrado, Senhor. E que em breves dias, Senhor, se for a Tua vontade, que nós
possamos estar reunidos na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Ó Deus eterno, tenha misericórdia de nós, Senhor, e faz com que nós, cada instante da nossa vida, nós estejamos mais perto de Ti e Te agradecendo todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus nós te pedimos e Te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus em Cristo Jesus nos dê uma semana abençoada, que Ele possa dirigir a sua vida, a sua história nesta caminhada. O Senhor Jesus não desistiu de você, não desistirá de você. Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer nos transformar a cada dia. Corramos para o Senhor. Tenhamos uma semana abençoada.